Agora falando do Flamengo, hein, pessoal? Falando do Flamengo, porque nas últimas horas, imagens obtidas com exclusividade pelo canal Globo News mostram o vereador Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, partindo para cima de um torcedor com o qual tinha discutido em um shopping na zona oeste do Rio no último dia 19 de setembro. Os novos fatos derrubam a versão apresentada por Marcos Braz em entrevista dada após o episódio. O dirigente alegou que havia perdido a cabeça após ser ameaçado de morte na frente da sua filha. No entanto, as imagens mostram que a menina não estava presente no momento em que Leandro, o torcedor, se aproximou. Leandro se aproxima da porta da joalheria e sai dali menos de 10 segundos depois. Ele deixa o local correndo, perseguido por Marcos Braz. Os dois caem no chão. Ao se levantar, o vereador acerta o entregador de aplicativos com 2 chutes, nós estamos acompanhando as imagens, um tapa e um terceiro chute na cabeça. Carlos André, amigo do vice de futebol rubro-negro presente com ele no shopping, também participa das agressões. Nós estamos acompanhando as imagens. Você que está aqui nos acompanhando pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes, dessas imagens exclusivas, né? Um novo fato aí dessa história toda envolvendo Marcos Braz e o torcedor no shopping. Alguns minutos antes de perseguir Leandro, Braz havia sido hostilizado na porta da joalheria por 2 homens. Eles cobraram o dirigente pela má temporada do Flamengo e proferiram xingamentos. Nenhuma agressão ocorreu. Leandro chega num segundo momento, quando esses torcedores já haviam ido embora. Após a confusão, Braz precisou deixar o local escoltado pela polícia. O dirigente alegou que foi ameaçado e registrou queixa na delegacia. O torcedor fez o mesmo, alegando lesão corporal. A briga ainda expôs a falta de Marcos Braz a uma sessão da Câmara Municipal do Rio. A briga aconteceu por volta das 17 horas, quando no Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia, centro do Rio, vereadores discutiam se aprovavam ou não um empréstimo de 702 milhões de reais da Prefeitura com o BNDES. Braz não votou, embora horas antes tivesse registrado presença. Ele foi descontado em R$ 567 no salário. Agora, um novo fato, tá, sobre esse assunto todo, envolvendo o Marcos Braz. A vice-presidente do Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, Tereza Berger, vai solicitar que o colegiado se reúna novamente para avaliar a conduta de Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo e também vereador. De acordo com Berger, o pedido será apresentado ao presidente da Câmara, Carlos Caiado, após o Ministério Público ter concluído que Braz cometeu lesão corporal. Que polêmica, hein, Mauro César, envolvendo aí o Marcos Braz, esse torcedor do Flamengo, e novas imagens desse assunto, desse caso todo. Mauro. Bem, para não parecer que eu estou caindo em contradição, eu vou repetir o que eu falei aqui no episódio. Isso foi em setembro, né? Eu continuo pensando a mesma coisa. Eu acho que nenhum torcedor tem o direito de importunar jogador, dirigente, técnico fora do ambiente de trabalho. Não está no jogo, não está lá no CT, não está a serviço do clube, não tem que encher o saco. Eu sou contra isso. Não acho que a gente pode tornar isso uma coisa normal. Então, amanhã um jogador, um time qualquer, vai ao shopping, vai ao restaurante, aí o cara se acha no direito de abordar e importunar. O torcedor que vai na porta da loja importunar o Marcos Braz está errado, ponto. Ele não tem que fazer isso. Mas quando o Marcos Braz faz o que fez, e aí o vídeo mostra em detalhes, e aí está a grande questão. O argumento para a reação dele teria sido, pelas palavras dele, naquela coletiva que ele deu depois, fui ameaçado de morte, eu estava com a minha filha. O vídeo de ontem, esse vídeo foi divulgado ontem, mostra que a menina, com as 2 amigas, já tinham saído da loja quando o menino se aproximou lá, o rapaz que foi agredido. Então, a versão dele não bate com as imagens, né? Tem aí uma falha grave, porque o argumento utilizado é: fui ameaçado, estava com a minha filha, do lado da minha filha, não posso suportar isso. Ele ainda fala: eu estou preparado para lidar com a pressão, mas não com esse tipo de coisa. Fala mais ou menos isso. Então, caiu em contradição ali. O vídeo desmente o Marcos Braz. Agora, a partir do momento também que ele ocupa esse cargo e pode ser importunado eventualmente por está errado, repito, alguém que vai encher o saco ali na hora que o cara está numa loja. Cara, quer vai ao Marcos Braz, vai no Maracanã e vai ao Marcos Braz. Vai na porta do CT, leva uma faixa, fora Marcos Braz. Você pode fazer isso. Problema nenhum. Se você não quebrar o clube, não bater em ninguém, você tem um direito. Você pode parar aqui na Avenida Paulista com uma faixa e
falar que era o aumento dos professores e tal. Você pode, o ambiente democrático, as pessoas podem se manifestar a favor ou contra alguma coisa, desde que não descampe para a violência. Agora, quando está no shopping ali, eu acho errado, não concordo. Mas toda a razão que ele poderia ter, ele perde quando tem essa atitude, isso é óbvio. E o argumento que poderia ser uma atenuante, não existe, porque a menina tinha saído, ele não estava com ela do lado. Então, como é que ele vai explicar isso? É grave, evidentemente é grave. As imagens de ontem colocam o Marcos Braz numa situação muito delicada. Eu acho que com relação ao seu cargo de vereador e também como vice-presidente de futebol do Flamengo. No entanto, o Flamengo a priori não vai fazer nada. O que eu acho também muito grave, a omissão do Flamengo, a omissão do presidente Rodolfo Landim diante desse fato. Porque quando ele tem essa atitude, abordado por um torcedor, mesmo que o torcedor tenha tido uma conduta que, repito, eu não aprove, de abordar pessoas fora do ambiente de trabalho, fora do clube, fora do estádio, né? Ele não pode fazer isso, óbvio que não. Quando ele agride, ele perde completamente qualquer razão que ele poderia ter. E ele representa o Flamengo. Isso é ruim para a imagem do Flamengo. É o vice-presidente de futebol do Flamengo agredindo uma pessoa em pleno ambiente público ali, né? Um shopping center, onde qualquer um pode transitar. E isso não pode passar em branco. Mas já tivemos outros episódios que também a diretoria minimizou, como postagens de viés, digamos assim, de xenofobia, né? De pessoa que faz parte da diretoria e também não houve nada. E agora, esse episódio também, eu procurei ontem o Flamengo, entrei em contato com o clube para saber se o Flamengo ia se manifestar. O Flamengo, a priori, não se manifesta. Mandei mensagem ao presidente do clube também, perguntando se ele ia se posicionar. Ele não respondeu. E eu considero isso uma omissão. O Flamengo está se omitindo. O Flamengo tem que se manifestar. O Flamengo tem que afastar o Marcos Braz. O Marcos Braz não pode continuar na vice-presidência de futebol do Flamengo. O Flamengo tem que tirar o Marcos Braz do cargo imediatamente, e ele vai resolver aí com a justiça, com quem quer que seja, com a comissão de ética da Câmara dos Vereadores, com o que for, mas o Flamengo tem que afastar o Marcos Braz, não existe outra opção. E aí entra um agravante. A coletiva na qual ele apresenta argumentos tentando se defender foi no clube, no CT do clube. Ele está sentado numa cadeira que tem um escudo do Flamengo, inclusive, uma cadeira preta com detalhes em vermelho, com o escudo do Flamengo, onde ele dá entrevistas coletivas quando conversa com a imprensa. Então, por que o problema aqui não é do clube, a priori, que é um problema dele na rua, né? Brigando ali com alguém e tal, por que ele não deu essa entrevista em um ambiente neutro? Sei lá, aluga um espaço, vai lá e fala com a imprensa. Não, ele deu a entrevista dentro do clube. Então, o clube abriu o espaço para que ele se defendesse e aí a defesa dele está ruindo com essas imagens. É o que a gente percebe. Especialmente essa versão de que a filha estava do lado e a menina tinha saído antes, segundo as imagens que nós tivemos acesso a todos. Nós tivemos acesso a, estamos revendo aqui, revimos aqui agora há pouco. Então o Flamengo está se omitindo. O Marcos Braz tem que ser afastado do cargo, não vejo outra opção. Acho que fica mais do que insustentável, já era um desgaste muito grande que ele vinha sofrendo. Agora ele tem que ser afastado, mas tudo indica que o Flamengo não vai fazer nada. Vai deixar passar, vai fazer de conta que não existiu nada. E o Landim e as pessoas do Flamengo deveriam explicar por que ele deu essa entrevista no clube, falando algo que as imagens agora não sustentam. Então o clube acaba se envolvendo numa situação que é uma situação externa dele. Por quê? Porque o clube simplesmente não toma nenhuma atitude. Não dá para o vice-presidente de futebol do Flamengo estar brigando em shopping center e contando uma versão que as imagens estão desmentindo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, a única atenuante que ele tinha, na minha opinião, era não, o cara foi ameaçado e tal, papapá. Aí ficou dito pelo não dito. Quando as imagens mostram que a menina não estava mais lá, a filha, então por que esse destempero? Por que essa reação tão agressiva? Por que não chamar o segurança do shopping? Ele chegava para a vendedora, gerente da loja, onde estava sendo atendido, era uma loja de joias, ele iria comprar, né, essa versão, um presente para a filha que faria aniversário. Por que ele não chegou para a gerente da loja, para a funcionária da loja? Olha, por gentileza, você pode chamar a segurança do shopping? Tem um rapaz me importunando aqui na porta, eu sou cliente, estou comprando um produto, não quero ser incomodado. Chamava o segurança do shopping e pediria para o rapaz se retirar, o cara ia embora e acabou. Que antes apareciam outros dois, né? Depois isso, mais esse. Isso. Então, eu só acho importante a gente frisar isso, porque também não dá para começar a tratar. Porque ele errou, não significa que o outro está certo. Claro que o erro dele é muito maior. Não estou aqui defendendo ninguém. Acho que os dois estão errados. O erro do Marcos Braz é muito maior. Ele tinha que ter chamado a segurança e acabou. Ponto final. Ou que ele quisesse responder, que respondesse em palavras e não com agressão. O rapaz falou alguma coisa e falou, cara, vai embora daqui, está enchendo meu saco. Vai procurar o que fazer. Eu não estou aqui a serviço do Flamengo, eu estou aqui num momento particular da minha vida pessoal. Quer vaiar, vai lá no clube, vai lá na porta do CT, leva um cartaz, tudo bem, problema nenhum. Vai lá no Maracanã, nos jogos, aí você pode protestar. Aqui no shopping center não. Alguma coisa desse sentido ele poderia ter feito. Quando reage, chuta, bate,
Enfim, não tem o menor cabimento. Repito, não há clima para ele continuar. Acho que o Marcos Braz tinha que ser afastado, ele vai resolver esse problema da maneira que for possível resolver, não sei como, entendeu? O Flamengo tinha que ficar fora disso. Acho um absurdo que o clube tenha abrigado o seu dirigente para apresentar um argumento de defesa que ruiu com as imagens de ontem e que não fale nada agora. O presidente do Flamengo não fala nada, o clube institucionalmente não se manifesta. Eu falei com a comunicação do clube, não, a priori não vai ter comunicação. Mandei mensagem para o presidente do clube também. Presidente Landim, boa tarde, boa noite. Mandei ontem. Alguma manifestação com relação a isso? Ele não respondeu. Porque assim, responde quando quer. Dirigir futebol assim, né? A gente manda mensagem, telefone e tal. Quando quer, fala, quando não quis falar. Se ele falar, a gente traz aqui a palavra dele, se eventualmente ele se manifestar a respeito. Pelo andar da carruagem, isso não vai acontecer. Outros companheiros também tentaram tirar do Flamengo algum posicionamento a respeito disso e todos que eu li também tiveram a mesma resposta, ou seja, o Flamengo não vai se manifestar. Isso, para mim, é uma omissão que não pode acontecer. O Flamengo tem, sim, que se posicionar a respeito disso e o único posicionamento razoável é o afastamento imediato do Marcos Braz do cargo de vice-presidente de futebol do Flamengo. Vanderlei Nogueira, a gente acompanhou aí, as novas imagens desmentem a versão apresentada por Marcos Braz, nesse caso do shopping e o torcedor. Bom, se o assunto prosseguir mesmo na justiça, ele está embananado, né? A reação foi desproporcional, o torcedor, de forma inconveniente, estava lá pentelhando, falando alguma coisa, e ele respondeu com socos e pontapés. Então, eu repito, foi uma reação desproporcional. Ele é um vereador, aparentemente um homem preparado para pressões, pertence ao grupo de estadistas que dirige o Flamengo e realmente está numa situação muito delicada. Não só como imagem de um vereador numa cidade importante, deve ter sido eleito por milhares de votos de torcedores do Flamengo, muito provavelmente, e diretor de futebol do clube com a maior torcida no Brasil. Então, ele está numa situação muito constrangedora. Eu estou nessa linha do Mauro, entendendo que o Flamengo deveria emitir uma nota oficial a respeito. Imagina se fosse um jogador de futebol. Já pensou se fosse um jogador de futebol do Flamengo, que estivesse comprando alguma joia lá e tivesse esse tipo de reação? Seria complicadíssimo, né? Para o jogador. Para o jogador, o clube tinha que se manifestar, se é que daria alguma importância a isso. No caso de um diretor importante de futebol, personagem mais importante da direção de futebol do Flamengo, deveria se manifestar a respeito. Vamos aguardar. Bruno Prado, o que falar aí dessas novas imagens, desmentindo a versão do Marcos Braz, vereador e VP do Flamengo? É a reação desproporcional. Essa foi o grande problema, né? Eu concordo totalmente. Ninguém tem que ir lá, ninguém tem que xingar dirigente, jogador, treinador, qualquer pessoa pública, não tem que ser xingada em shopping, restaurante, qualquer lugar, e nem na internet, né? Nem nas redes sociais. No virtual também não pode ficar xingando as pessoas. Então, isso, claro que se o Braz foi xingado por esse torcedor ou por outros torcedores, enfim, não sei exatamente quem falou o quê, quem xingou, quem ofendeu, mas ninguém, o fato da pessoa ser pública, né, ser um cara conhecido, ser diretor de um clube, ser vereador, não dá o direito das pessoas de xingarem. Mas a reação foi totalmente desproporcional, não tem nenhuma imagem de agressão de alguma pessoa a ele e tem a imagem de agressão ao rapaz aí. Então, se alguém xinga, ele xinga de volta. Ok, o cara xingou, ele xingou, segue a vida. Mas a reação foi desproporcional, então isso causa problemas, não sei como será lá na Câmara Municipal do Rio. No Flamengo, o Mauro trouxe a informação que por enquanto não acontece nada e o Flamengo é um clube de futebol com uma gestão política, como vários outros, e o Marcos Braz tem a sua força política no clube. Então vamos ver o que vai acontecer, mas a reação totalmente desproporcional. Não tem que ser xingado, o fato de o cara ser dirigente de clube de futebol não dá o direito das pessoas de xingarem, de ofenderem, de ameaçarem, de fazerem qualquer coisa assim. Mas aí ele reagiu de uma maneira bem acima do tom, né? Ele não tem nenhuma imagem de agressão a ele, agressão física, e ele agrediu. Aí tem as imagens de uma agressão física dele, das pessoas que estavam com ele em cima do rapaz. Então passou bastante do ponto.